Bom, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 29. Pediu o Lohan, em nome de Jesus, para tanger aqui para mim, fazer um fundinho. Anima o pregador. Jeremias, capítulo número 29, versículo de número 11. Melhor, 10. Vamos começar a partir do 10. Quem já achou, diga amém. Vamos à leitura da palavra. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pegue a sua Bíblia, levante ela para o alto. Você que está com o celular, levante o celular. Você que está com a Bíblia de papel, levante para o alto. Repita essa oração comigo. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu abro o meu coração e a minha mente para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela palavra dEle. O texto que nós acabamos de ler, escrito por Jeremias, muito conhecido como o profeta chorão, o mesmo que escreveu Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele era um cara que ele não tinha medo de falar o que tinha que falar. Ele não tinha medo do que os outros iam pensar dele. Se ele via algo errado, Jeremias exortava. Se ele via alguém fazendo algo de errado, ele olhava para aquela pessoa e falava, está errado. Jeremias não tinha medo do que iam pensar, Jeremias não tinha medo do que iam julgar ele. Jeremias não. Jeremias era um profeta, que quando via algo errado, ele ia lá e falava. Mas por isso Jeremias foi perseguido, por isso queriam matar Jeremias, por isso prenderam Jeremias, e mesmo assim, o profeta Jeremias ia lá e fazia o que tinha que ser feito. E o tema da palavra de hoje é essa: fazer o que tem que ser feito. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele, faça o que tem que ser feito. Olha para o outro irmão que está do outro lado e fala para ele, faça o que tem que ser feito. Agora com mais autoridade, faça o que tem que ser feito. O profeta Jeremias, ele não se preocupava em agradar as pessoas. Ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir, ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Jeremias era aquele tipo de amigo que chegava para as pessoas e falava, olha só, isso que você está fazendo é errado. E talvez por isso Jeremias era um cara sozinho, porque Jeremias não tinha medo de falar o que tinha que ser falado. E muitas pessoas não gostam de ouvir e de ser corrigidas. Mas, meu irmão, se você tem um amigo que te corrige quando você está errado, valorize essa amizade. E se você não corrige um amigo, passe a corrigir. O profeta Jeremias, ele não tinha medo. E se ele vivesse nos dias de hoje, Jeremias tivesse um Instagram, eu imagino o furdunço que ele ia fazer, por conta dessa situação aí do Superman. Jeremias não ia ter medo de ser cancelado. Jeremias não ia ter medo de ser julgado.
Jeremias não ia ter medo de perder seguidores. Jeremias não ia ter medo do que iam pensar por conta do que ele postou. A única coisa que Jeremias temia era o que Deus ia pensar dele. E eu separei aqui 3 pontos, 3 motivos do porquê que queriam matar Jeremias. O primeiro deles, Jeremias profetizava contra a idolatria. Naquela região, a idolatria, as imagens, geravam renda, fazia a economia girar. Então, por conta da idolatria, por conta da venda de imagens, porque as pessoas idolatravam, o dinheiro girava naquela região. Só que o profeta, quem é profeta de verdade, não está preocupado com dinheiro. Profeta de verdade não está preocupado se vai atingir A ou B. Profeta de verdade está preocupado em agradar somente a Deus. Eu quero saber quantos profetas para essa geração que estão preocupados em agradar a Deus estão aqui nessa noite. Jeremias não tinha medo. Primeiro, Jeremias profetizava contra a idolatria. Segundo, queriam matar Jeremias por causa da religiosidade. Quando Jeremias profetizava, algumas pessoas ficavam tristes por conta do que ele falou. Como eu falei, Jeremias não falava somente aquilo que ia agradar as pessoas. E elas ficavam tristes, queriam se virar contra Deus. Mas mesmo assim, mais uma vez, profeta não está preocupado com o que vai. E falava. E no texto que nós acabamos de ler, é o momento em que grande parte dos judeus foram levados de Jerusalém para a Babilônia. E agora esse povo judeu está cativo. Se você perguntar para um judeu hoje, qual foi o pior momento da história deles, muito provavelmente ele vai te responder: o Holocausto. O momento em que os nazistas mataram, atacaram os judeus. Só que se você faz essa mesma pergunta para um judeu antes de 1940, boa parte te responderia que foi o cativeiro babilônico. Então, nesse momento que nós acabamos de ler esse texto, o povo judeu ele está cativo na Babilônia. E Jeremias não está lá junto com eles. Só que Jeremias conhece o povo, que é o povo dele. Jeremias sabe que eles estão lá e tem uma inquietação dentro deles. Jeremias sabe que eles estão lá e tem uma revolta dentro deles. Aquele povo está lá e eles estavam começando a tramar rebeliões. Eles não aguentavam viver sob o jugo de ferro da Babilônia. Mas Jeremias é profeta. Jeremias manda uma carta para aquele povo. E lá no versículo 5 diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se
e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Deixa eu te dizer uma coisa, como profeta de Deus para essa geração, eu não sei o que você passou, eu não sei o que você tem passado, mas Deus está te falando aqui nessa noite, não para, continua, independente da situação que você está passando, multiplique. O povo está cativo na Babilônia, Jeremias sabe do sentimento que eles estão sentindo, e ele fala isso para aquele povo. Ei, não para não se revolta não, continua a vida, construa casas, pegue suas filhas, casem elas, para que elas te deem netos, multipliquem e não diminuam. Nós estamos passando por uma pandemia ainda, e tem muita gente dizendo, quando essa pandemia passar, eu vou abrir minha empresa. Ei, não fique esperando Deus te tirar da Babilônia para te prosperar. Espere Deus te prosperar na Babilônia. Tem muita gente aí fora que prosperou na pandemia. Tem muita gente aí fora que abriu empresa na pandemia. Teve gente que ficou milionária na pandemia. Teve gente que casou na pandemia. É nóis, Rosa. E tem gente falando, eu vou esperar eu sair da Babilônia, eu vou esperar isso passar. Ei, meu irmão, não espere isso passar não. O mesmo Deus que pode te tirar da Babilônia é o Deus que faz te prosperar na Babilônia. Faça o que tem que ser feito. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele de novo, faça o que tem que ser feito. E no versículo 11 que nós lemos, diz, sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. São planos de prosperar e não de causar dano. São planos de dar um futuro e esperança. Ei, a responsabilidade de cumprir a promessa não é de quem recebe a promessa. A responsabilidade é de quem faz a promessa. Se Deus te prometeu, a responsabilidade é dele. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Só que tem muita gente que recebe uma promessa e fica parada. Fica esperando cair do céu. Não, meu irmão. Se Deus te prometeu, segue a sua vida. Faça o que tem que ser feito. Ele falou que você vai ser bem sucedido, abra sua empresa, comece a fazer. Ele falou que você ia casar, meu irmão, vem para a igreja, fica de olho no varão, fica de olho na varoa, fica parado não. Só que tem gente que está esperando a bênção cair do céu, não vai. Você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa. E era isso que o profeta Jeremias estava falando para aquele povo. Não desiste não, não fica paralisado não. Não se volta contra a Babilônia não. Segue a vida, multipliquem. Construam casas, plantem jardins, porque no tempo certo, vocês vão voltar para o lugar de vocês. E isso me lembra de José. Quando o Mateus estava cantando, eu falei, obrigado Deus, confirmação da palavra de hoje. Porque José teve um sonho, e José, por conta desse sonho, foi traído pelos seus irmãos, que ficaram com raiva dele. Eles iam matá-lo, mas aí no final das contas, venderam José como escravo. José vai parar na casa de Potifar, e olha só, porque José sonhou, e porque sonhou e contou para a sua família, agora José é um escravo. Mas mesmo assim, mesmo como escravo, José continuou dando o seu melhor. E por conta disso, a Bíblia nos afirma, depois se você quiser ler, está lá em Gênesis, não lembro o capítulo ao certo, mas dá uma procurada lá por volta dos 30 ali.
a Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou ainda mais. Para quem não sabe, eu vou te dizer, Potifar era um oficial da guarda. O homem, se eu fosse falar aqui nos termos de hoje, era cheio da grana. Se você chegasse na casa dele e olhasse a garagem, você ia ver lá no mínimo um Porsche, uma Ferrari, uma Mercedes. Para você ter ideia de como Potifar tinha dinheiro. E aí pensa comigo, porque José estava na casa dele, Potifar prosperou ainda mais. Só que um cara nessa altura, como era Potifar, ele não era bobo. Ele percebeu a diferença da vida dele e de tudo que começou a acontecer, Vitorino, depois que José chegou. Ele falou, depois que esse cara chegou aqui, as coisas mudaram. Está tudo mais organizado, ficou tudo melhor, as coisas estão fluindo melhor. E o que Potifar faz? Coloca José à frente de tudo na casa dele. Agora José, o mesmo que sonhou, foi traído pelos seus irmãos, se tornou escravo, é o responsável pela casa do oficial da guarda. José foi vendido pela sua própria família, mas mesmo diante da adversidade, ele não ficou chorando, ele não ficou reclamando. José dava o seu melhor com aquilo que estava nas suas mãos. Seus irmãos não te apoiam? Dê o melhor. As pessoas que você acha que estariam do seu lado quando você abrisse a sua empresa, não estão? Dê o seu melhor. Você compartilhou com alguém a faculdade que você queria fazer e não te apoiaram? Dê o seu melhor. Seu marido, sua esposa não te apoia? Dê o seu melhor. O que vocês precisam entender, igreja, é que nem sempre, não estou dizendo nunca, as pessoas que a gente espera que vão estar ao nosso lado, vão nos apoiar. De repente você está aqui nessa noite, nessa situação, assim como José, que contou o sonho para os seus irmãos e eles os traíram. E agora José foi vendido como escravo, está na casa de Potifar, dando o seu melhor, e por isso Potifar colocou ele como responsável da casa dele. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas seja qual for ela, o que tiver nas suas mãos, dê o seu melhor. Não fique paralisado. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Só que aí, Satanás, ele é ardiloso. Não satisfeito, ele manda aquela enviada, aquela desgramada de Satanás, a mulher de Potifar. Pensa numa mulher atribulada, a mulher de Potifar. José está lá, fazendo o melhor dele, responsável pela casa do cara. Só que a única coisa que ele não podia tocar era na mulher do cara. E vem ela, toda se querendo, se joga em cima de José e José sai fora. Vem ela e José sai fora. Só que chega um dia que não tinha ninguém na casa, e o pastor Rômulo já pregou aqui sobre isso. Ela agarra José. E José se solta dela, sai correndo, só que ela fica com a roupa de José na mão e ela começa a gritar. E nisso que ela está gritando, os guardas, os responsáveis, quem quer que seja, os servos, chegam dentro da casa de Potifar. Potifar chega e ela fala que José tentou assediá-la. Olha só, o cara foi vendido como escravo pelos seus irmãos, chega na casa do top, o oficial, dá o melhor, agora ele é responsável pela casa, parece que está tudo bem, e agora acontece isso. José é lançado dentro da prisão.
Parece com a vida de alguns de vocês aqui, né? Quando tudo parece que vai dar certo, quando tudo parece que está fluindo, vem e acontece algo de errado. Quando parece que o casamento está tudo tranquilo, vem e acontece algo de errado. Quando parece que a empresa vai deslanchar, vem e acontece algo de errado. Quando você começa a se animar, a fazer as coisas pelo ministério, vem e acontece algo de errado. José ficou chorando porque foi lançado na prisão? Não. José ficou reclamando? Não. José continuou dando o seu melhor. Agora José está dentro da prisão, dando o melhor dele dentro da prisão. E por conta disso, José se tornou responsável por todos os presos que estavam naquela prisão. Era como se José tivesse a chave de tudo. Ele entrava, ele saía, ele estava preso, mas ele era responsável. Confiavam em José. Charles Spurgeon diz, se você quiser anote, como uma rolha, que se você empurrar para baixo, mas com certeza ela volta, assim era com José. Ele nadava, mas não se afogava, porque o Senhor estava com ele. Ei, meu irmão, se te empurrarem para baixo, fique tranquilo, o Senhor está contigo e Ele vai te trazer de volta. Te caluniaram, o Senhor está contigo. Mentiram sobre você, o Senhor está contigo. Você perdeu um contrato porque falaram mal de você, o Senhor está contigo. Mentiram contra José. Ele foi jogado na prisão. E agora ele é responsável pela prisão. O pessoal tenta empurrar ele, mas ele volta. E aí empurra de novo, mas ele volta, porque o Senhor estava com José. Só que agora, o chefe dos mordomos, que também estava preso, teve um sonho. José interpretou o sonho desse chefe dos mordomos e disse para ele: ó, quando você voltar lá para a casa do faraó, lembra de mim. Interpretei seu sonho, eu sei que isso que eu falei, né, trazendo para o contexto de hoje, as minhas palavras, eu sei que o que eu te falei vai acontecer, você vai voltar para a casa do faraó, então quando você chegar lá, lembra de mim. Interpretei seu sonho aqui, pô, sou seu fechamento, sou responsável aqui por tudo, te dou uma moral, você chegar, lembra de mim. Mas sabe o que aconteceu? O chefe dos mordomos voltou e esqueceu de José. Talvez você está aqui nessa noite com esse sentimento de ter sido esquecido. Você não está esquecido. Na hora certa, o que Deus preparou para você vai ser revelado na sua vida. Na hora certa. Quantas noites você deitado na cama, chorando? Deus, por que as coisas acontecem na vida dos outros e não acontecem na minha? Por que fulano está prosperando e nada acontece comigo? Por que fulano, ciclano está dando certo e eu não dou? Senhor, com essa idade eu já imaginava estar muito longe. Com essa idade, eu imaginava já ter muito mais coisas. Fulano está ganhando tanto, e eu aqui, recebendo somente para pagar contas, não sobra dinheiro para nada, não dá para fazer nada. Fulano já casou, já construiu família, já tem filhos,
viaja. Talvez você está aqui nessa noite assim, com o sentimento de ter sido esquecido. Mas Deus te deu força para você vir até aqui e ouvir essa palavra dele para a sua vida. Ele não esqueceu de você. O que é seu vai ser revelado. O que é seu na hora certa, ele vai te dar. Lembra do que eu falei? A responsabilidade de fazer a promessa cumprir não é de quem recebeu a promessa, é de quem prometeu que aquilo ia se cumprir. Só que agora se passaram 2 anos. E quem foi que sonhou agora? O faraó. Agora sim, 2 anos depois, o mordomo se lembrou de José. E aí ele falou para o faraó de José e imediatamente o faraó mandou chamar José. José se preparou, se arrumou, fez a barba. Chega lá, interpretou o sonho de faraó e não só interpretou, ele já veio com a solução do que tinha que ser feito. Faraó se agrada e torna José governador do Egito. Lembra? O mesmo que sonhou, contou para os irmãos, foi traído pelos seus irmãos, as pessoas que ele menos esperava que algo do tipo fosse acontecer, fizeram isso com ele. Agora ele é escravo, foi para a casa de Potifar, deu o melhor, se tornou responsável pela casa de Potifar. Agora a mulher daquele cara mente sobre ele, ele vai parar na prisão. E agora na prisão ele interpreta o sonho do mordomo, fala para o mordomo se lembrar dele. Como o mordomo chega lá, ele se esquece de José. E 2 anos depois, José está lá, na casa do faraó, interpreta o sonho do cara e se torna governador, primeiro-ministro, o segundo no reinado. Se faraó não tivesse no trono, quem mandava e desmandava no Egito era José. E aí, eu volto para o texto de Jeremias. Eu dei essa volta toda para te dizer nessa noite que Deus sabe o plano que tem para cada um de vocês. São planos de prosperar e não de causar dano. São planos de futuro e de esperança. Ainda que as coisas pareçam contrárias na sua vida, faça o que tem que ser feito. O que Jeremias está falando para aquele povo é: as coisas de fato parecem ser ruins, mas continua fazendo o que tem que ser feito. Continua a sua vida, dê o seu melhor, construa casa, plantem jardins, casem. Ei, meu irmão, não fique paralisado, faça o que tem que ser feito, se coloque de pé. O louvor pode subir. E isso me lembra até de Paulo. Paulo estava preso. E mesmo assim, ele orava e adorava a Deus. O que a gente precisa entender, igreja, é que mesmo que as situações pareçam contrárias, a gente tem que continuar adorando e louvando a Deus. E o texto diz assim no versículo 14, ainda no capítulo de número 29. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Acho que vocês não entenderam, que senão vocês já tinham dado um glória. Vai chegar o dia em que Deus vai reunir todas as nações, e nós
nós como igreja estaremos num só lugar, reunidos, porque aqui não é o nosso lugar, nós estamos num país estrangeiro, o nosso lugar, igreja, é no céu, nas mansões celestiais. Talvez você não percebeu isso, mas o que Jeremias está falando serve para mim, serve para você. Vai chegar um dia em que Deus vai nos tirar daqui, do cativeiro, do mundo, vai reunir todas as nações e vai nos levar para o nosso lugar. Ainda que o mundo tenha tudo que tem aí fora, violência, prostituição, corrupção, Deus está falando para a gente através do profeta Jeremias, para a gente seguir a nossa vida. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Construam casas, casem, para que seus filhos tenham filhos e vocês tenham netos. Mas enquanto nós estamos aqui, igreja, precisamos entender isso. Jeremias está falando aqui para mim e para você: multipliquem, cresçam e não diminuam. O Senhor está falando com vocês aqui nessa noite. Ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, faça o que tem que ser feito. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez assim como eu, há pouco tempo atrás, estava questionando Deus, por quê? Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei para que caminho prosseguir. Mas você veio aqui nessa noite para ouvir essa palavra de Deus. Enquanto você está aqui, faça o que tem que ser feito, porque o que é seu vai ser revelado na hora certa. O que é seu vai ser revelado na hora certa. Ainda que as circunstâncias pareçam contrárias, ainda que outras pessoas aí fora estejam conquistando, ainda que elas estejam crescendo, o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não desista, não pare, não desvie. Jeremias está mandando essa carta porque o povo já está querendo se revoltar. Talvez você entrou aqui nessa noite e por conta de alguma frustração se afastou, se desviou, e está aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Ainda que as circunstâncias não pareçam favoráveis, continue. José, um exemplo nítido. A mulher foi lá, tentou agarrar ele, mas ele sabia o que ele tinha sonhado. Ele sabia o que Deus tinha guardado para ele. Se aparecer algo, gente, para te desviar do caminho, não desvia não. José podia muito bem ter se deitado com aquela mulher, mas eu duvido que a gente estaria falando dele aqui nessa noite. Porque que exemplo que ele traria para a gente? Só se fosse do que não fazer. Mas porque ele tomou a decisão de seguir firme no propósito, seguir constante, acreditando que os planos de Deus são planos de prosperar, de dar futuro e esperança. Ele olhou para o alvo e prosseguiu.